pergunta aqui relacionada a como vocês se relacionam e como vocês descobriram a escrita de sinais. A Verônica pergunta: fala um pouco mais sobre a história de vocês com a escrita de sinais, a história sua e da Raquel. O que vocês sentiram de diferença na sua sinalização após aprender a escrita de sinais? Quando a gente fala de escrita de sinais, eu sei que tem algumas pessoas que param e ficam imaginando assim, né? Que é escrever lá em português, amanhã eu ir casa você, né? Por exemplo. Que tem gente que vai lá e escreve assim em maiúsculas, né? E isso aí não é escrita dos sinais. Talvez te disseram que é, mas não é não, viu? Isso aí é escrita em português. Mas você percebeu também que não é português como a gente usa, né? Isso aí é uma forma que as pessoas convencionaram chamar de glosas, em que você pega os sinais da Libras e você escreve em português, em papel, embora tenha alguns que dizem que é escrito da Libras, né? Mas não é não. Como é que você faz aquela frase? Mas isso aí também não são glosas, porque as glosas envolvem outros aspectos linguísticos. Então, enfim, ensina um negócio meio remendado dizendo que é assim que se escreve a Libras, mas não é. Quando eu estava no meu segundo cursinho de Libras, lá tinha uma apostila que ensinava a Libras dessa forma assim, meio engessada, com frasezinhas de exemplo ali, uma mistura de glosas com essa forma mais simplificada, assim, de anotações, dizendo que era Libras. E o que aconteceu foi que quando eu comecei a namorar a Raquel, aliás, antes ainda de começar a namorar a Raquel, foi com... eu encontrava os surdos numa praça, e aí teve vezes lá que eu fui escrever assim no papel, né? Mas também num período em que eu comecei a namorar a Raquel, eu lembro que aconteceu isso, de eu tentar escrever assim no papel, com letras maiúsculas e tal, achando que aquilo ali era escrita da Libras. E adivinha? A Raquel não percebeu, a Raquel não entendeu o significado disso. A Raquel é minha esposa, como eu falei, ela é surda. E nessa época a gente estava no comecinho do namoro ainda, né? E aí um tempo depois, a gente descobriu, eu descobri, na verdade, que existia uma outra forma, muito mais simples, prática e inteligente, de você fazer anotações diretamente em Libras, sem depender de palavras no português. E isso é ótimo, porque, tipo assim, é muito mais rápido, muito mais simples, muito mais prático. Então, isso faz com que você consiga se aprofundar na Libras com uma velocidade incrível. Mas na época a gente não sabia disso, né? E o primeiro contato que eu tive foi através do dicionário enciclopédico ilustrado trilingue da Libras, que é chamado de Date Libras, ou Dicionário Capovilla, e lá tem alguns sinais escritos assim também. Durante todo o dicionário tem esses sinais escritos na Libras, usando essa forma de escrita. Daqui a pouquinho eu já vou te mostrar como é que funciona. E aí eu vi aquilo e falei, nossa, isso aqui vai facilitar demais, porque eu não vou depender dos desenhos, das anotações ali, como é que faz aqueles desenhos do bonequinho assim, que esse bonequinho não dá para entender quase nada. Por melhor boa vontade que quem desenhou tenha, mesmo sendo um desenhista surdo, não dá para você entender com profundidade todos os sinais que estão ali, né? E aí eu acabei começando a aprender isso na faculdade de Letras Libras, da UFSC, mas durante o processo de aprendizado lá, eu queria mais, eu queria me aprofundar mais. Eu acabei criando um grupo de estudo com alguns colegas surdos e ouvintes lá do curso, e depois a Raquel começou a fazer parte desse grupo lá também. Depois a gente se casou, eu e Raquel, e aí nesse processo eu queria me aprofundar mais, tentei fazer um estágio na UFSC também, mandei a proposta em português, em Libras sinalizada e em Libras escrita, mas acabei não tendo retorno disso, e então eu resolvi buscar mais, porque eu queria muito. Imagina, eu casado com a surda, eu queria ter a liberdade de escrever um bilhete, alguma coisa assim. E então, por causa disso, eu acabei me aprofundando mais na escrita de sinais, né? Pesquisando no mundo todo o que era falado, no Brasil, o que já existia disso. Encontrei muitas coisas disso no Brasil, né? Na minha última pesquisa sobre isso, eu encontrei mais de 111 publicações brasileiras só sobre a escrita de sinais. Mas que tipo de publicação? Tese de doutorado, dissertação de mestrado, artigo científico, percebe? Então, é algo que acabou ficando muito dentro das faculdades, dentro das bibliotecas das universidades, mas lá não está passo a passo, lá não está aplicável para o nosso dia a dia. E nesse processo de pesquisar e buscar entender, a gente foi se aprofundando tanto, eu, né, fui me aprofundando tanto, que foi tão apaixonante, né, escrever a Libras na escrita de sinais é muito apaixonante. Eu comecei a ensinar para a Raquel,
trazendo mais profundidade. Ela já sabia ler, já sabia escrever em Libras, mas o que eu estava descobrindo era completamente novo para a gente. É uma profundidade muito maior, a gente tinha pesquisado a nível internacional. E aí, nesse processo, à medida em que eu fui compartilhando isso com a Raquel, aconteceu algo muito curioso. A Raquel, eu lembro direitinho, a gente estava em pé, assim, na cozinha de casa, perto da geladeira, e aí a Raquel foi, assim, toda com os olhos arregalados, assim. Sabe? Nossa, você está sinalizando de forma muito mais clara, muito mais aprofundada. E eu comecei a observar que ela também tinha mudado a forma dela de sinalizar, com muito mais profundidade. Nessa época, a gente não sabia como, mas a gente sabia que era por causa da escrita de sinais que a gente estava se aprofundando. Tinha alguma coisa na escrita que fazia isso, mas na época a gente não sabia exatamente o que, que era. A gente foi descobrindo com o tempo e com aprofundar das nossas pesquisas. Mas a gente não queria ficar com aquilo ali só para a gente. A gente queria poder levar para mais pessoas, senão a gente estaria sendo egoísta. E foi assim que surgiu o livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, que essa daqui é a segunda edição, revista atualizada, do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, de autoria minha e da minha esposa Raquel. Aqui tem a foto da Raquel aqui, para quem não conhece ela ainda. E aí, aqui no livro, a gente trouxe esse aprendizado da escrita da língua de sinais totalmente focado na Libras. Por quê? Porque se você mora no Brasil e você quer aprender a se comunicar com surdos do Brasil, a melhor forma que tem é você fazer tudo que você for aprender focado na Libras. Então, a melhor forma de você aprender a própria dinâmica da escrita de sinais em si é focado isso na Libras, porque isso vai ser um ganha-ganha, né? Você vai se aprofundar ainda mais na Libras. Eu tinha falado que ia mostrar alguns exemplos. Aqui, por exemplo, tem alguns exemplos aqui, ó. Tá vendo? Então, aqui está mostrando a lógica, né? Aqui é a mão, assim, dessa forma. E está mostrando que a palma da mão você escreve branco e as costas da mão você escreve preto. Tem até uma foto da Raquel aqui antes mostrando exatamente isso. Olha que interessante. Tá vendo? Quando você está vendo as costas da mão, assim, igual eu estou vendo as costas da minha mão aqui, o dorso da mão é preto. Se eu estiver vendo a palma da mão, igual a Raquel está vendo aqui assim, ó, é branco, né? Você olhando para a palma da sua mão. E se a mão estiver de lado, igual está aqui assim, ó, é metade preto, metade branco. Percebe? É muito simples. Muito, muito, muito simples mesmo. E aí aqui já tem alguns sinais de exemplo. Tem esse sinal aqui, sinal de tempo no futebol, sinal de casa, sinal de orar, rezar. Vou fazer eles aqui para você ver como é que funciona. Tá vendo? São as duas mãos, uma está em cima, eu vou ver o dorso da mão dela em cima, a palma da mão está para baixo, e a outra mão está de lado, que é esse sinal aqui, ó. Tá vendo? Estou vendo o dorso da mão aqui em cima, a palma da mão está aqui embaixo, essa daqui eu estou vendo o dorso da mão aqui, a palma está aqui, vai tocar duas vezes, que são esses dois asteriscos que estão aqui, que é justamente o que está sendo ensinado nessa parte. Aqui o sinal de casa, que é feito dessa forma. E, por fim, o sinal de orar, rezar, que é feito assim. Tem gente que faz assim, mas aqui em específico está escrito esse sinal aqui. O que isso significa? Se você escreve orar, rezar lá no papel, só em português, você não sabe exatamente como que faz o sinal. Mas aqui na escrita de sinais, eu sei exatamente o que está escrito aqui. Para você ver o poder que isso tem, esses dias eu estava conversando com um surdo lá dos Estados Unidos, ele está a passeio no Brasil, e aí eu mostrei, eu não sei a língua americana de sinais ainda, eu não domino ela, mas eu peguei um material que tem a escrita da língua de sinais, só que está escrito na língua americana de sinais. E eu consegui sinalizar tudo que estava ali para ele. E aí ele falou assim, mas você sabe a língua americana de sinais? Eu falei assim, não sei. Mas tudo que está escrito aqui eu consigo sinalizar. Isso faz com que eu me aprofunde, eu pegue muito mais rápido a língua americana de sinais quando eu for sentar realmente para estudar ela. Então, no meu caso, no caso de Raquel, deu esse boom na sinalização. Só que isso aconteceu não foi só com a gente. Aqui no próprio livro tem relato de vários leitores do livro que se aprofundaram muito na língua brasileira de sinais por causa da escrita da língua de sinais. O livro é totalmente passo a passo, são 416 páginas, bem ilustradas, então tem fotos aqui,
tem os diagramas, tem os exemplos, né? E aqui no final tem vários auxílios também para o leitor. Enfim, uma ótima forma de você também se aprofundar na Libras. Você pode saber mais sobre isso em nosso site, unilibras.com.br/livro. E se de alguma forma o nosso episódio hoje trouxe mais clareza para você, se esse conteúdo trouxe mais clareza para você, se descobriu algo novo que te traz mais profundidade na Libras, deixa aqui abaixo o seu comentário. Pode colocar aí também as suas dúvidas, as suas perguntas. Quem sabe a sua pergunta seja selecionada para eu responder aí num próximo episódio do UniLibrasCast. E mais do que isso, clique em curtir aqui abaixo para eu saber que você conseguiu captar esse conteúdo aqui. Se inscreve aqui no canal, badala o sininho, porque assim o YouTube vai te avisar em primeiríssima mão novos conteúdos que forem publicados aqui. E ó, vai lá também, acompanha a gente no Instagram, @Universidade da Libras, porque lá você vai poder acompanhar o dia a dia meu com minha esposa Raquel, que é surda. Vai lá!